Boa tarde. Saúdo os meus colegas desembargadores, juízes, cumprimento os senhores advogados, professores, estudantes. Nosso congresso tem uma plateia muito grande, é uma felicidade estar nesse momento aqui num painel com um assunto que é tão caro, que é tratar da mediação, conciliação e os novos instrumentos de solução de conflitos. Esse painel ele tem várias temáticas, entre elas a nova resolução do CSJT 415, também na perspectiva da extensão da quitação dos acordos judiciais e extrajudiciais. Nós temos palestrantes aqui com diversas vivências, experiências jurídicas nacionais e internacionais, são pessoas envolvidas no mundo da mediação. E como somos todos mediadores e premida pelo tempo, todos estão com medo de perder seus voos. Peço autorização aqui para essa seleta plateia, eles vão enxugar um pouquinho a apresentação deles. Então, desejo que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Faço minha audiodescrição, sou Ana Cláudia, uma mulher branca, cabelos negros e olhos negros, visto um blazer preto com calça bege. Os conflitos no mundo do trabalho, eles são de toda a ordem, e o seu tratamento passa invariavelmente pelo estudo metódico das formas consensuais de resolução de disputas. E nada melhor do que compreender como funcionam esses mecanismos, as novas resoluções, o que há de novidade nesses instrumentos, tanto judiciais como extrajudiciais. E, sobretudo, com a disseminação da cultura da paz, num viés mais amplo que inclui outras práticas que o nosso tribunal tem sido inovador na prática da justiça restaurativa com os seus círculos de construção de paz. Eu lembro aqui uma fala, eu acabei de voltar do Pará, num seminário da COP30, que produziu a Carta de Belém, que ela vai levar a justiça do trabalho para esse momento tão importante do nosso país internacional. E eu lembro de uma fala que me marcou da ministra Kátia, que dirige a ANAMAT, que conhecimento é poder. É poder para transformar o mundo. E nós pensamos, quem lida com mediação de conflitos, pensa na transformação do mundo através da paz. E hoje, os nossos palestrantes de experiências diferenciadas, eu peço desculpas, porque vou encurtar o currículo de cada um por conta do tempo, mas vou tentar dizer o essencial. Nós começaremos pelo professor Giuseppe De Palo, que ele é formado em Direito pela Universidade de Bolonha, com mestrado em Ciências Políticas pela Universidade de Urbino, ambos com distinção máxima. É mestre em Resolução Internacional de Disputas pela Universidade da Califórnia de Berkeley. Ele é mediador e árbitro internacional com diversas experiências e atuações em causas, todas bem-sucedidas, em mais de 60 países. E interessante aqui também a sua experiência como ocupou posições nas Nações Unidas, como ouvidor lá para as questões envolvendo diversos países. Ele é autor de diversas publicações traduzidas para múltiplos idiomas, atuou como consultor de parlamentos nacionais e assessor de Ministério da Justiça em diversos países. Mas, certamente, eu fui apresentada a ele há pouco, o que o distingue é uma pessoa que dissemina a paz pelo mundo. Seja muito bem-vindo, professor. Eu vou aproveitar também que eles vão fazer a apresentação na sequência, o Fernando Hoffmann, que é juiz do trabalho no Paraná desde 97, membro do NUPEMEC, que é um núcleo permanente de métodos consensuais de disputas, e também integrou o CONAPROC, que é a Comissão Nacional do Superior Tribunal do Trabalho. Já foi juiz auxiliar da presidência e vice-presidência da Corregedoria Regional do TRT, é bacharel e ex-professor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Resolução de Disputas com dupla concentração, mediação e arbitragem pela Pepperdine University School dos Estados Unidos.
é professor de mediação e, com certeza, o que o distingue também é uma pessoa que é um juiz que tem trabalhado em diversas escolas judiciais, inclusive as nossas, na formação de mediadores, que é um dos eixos mais importantes para quem trabalha com mediação, é a qualificação. E, por fim, a experiência diferenciada. Quando li o currículo de Sandra, fiquei muito encantada também pela experiência que ela agrega. Ela é formada pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica, também é mestre em Direitos Difusos e Coletivos, também pela PUC, tem MBA em Administração, é mediadora formada pela Mediato. E as suas experiências atuais, ela é uma executiva das áreas jurídicas de compliance, relações governamentais e privacidade, tem atuação em diversas empresas de grande porte, como Carrefour, Pão de Açúcar, Via Varejo, atuou em conselhos de administração, também tem experiência na advocacia como associada, atua muito na área de compliance e ela também recebeu diversas premiações, eleita por 5 anos consecutivos como uma das diretoras jurídicas mais admiradas do Brasil e também como uma das executivas jurídicas mais influentes do país. E ela também, penso que a distingue, é uma pessoa que tem pensado em mediação, inclusive levar, na atual atuação dela, levar para as experiências do Brasil, para experiências internacionais na França. Sejam muito bem-vindos. Começamos, então, com o professor Giuseppe. A palavra é toda sua. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Eu sou Fernando. E estou abrindo aqui para o professor Giuseppe, porque ele me pediu, como ele vai ler o texto em português, aceitou nosso desafio, ele pediu para comunicar que ele vai abordar a mediação civil e comercial, segundo a diretiva europeia. Então, não temos nesse tema que ele vai abordar a mediação trabalhista, mas fica como princípio, então, para que a gente possa refletir como trazer isso para a nossa seara. Obrigado. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço de coração aos organizadores, ao meu patrocinador personal brasileiro, colega e amigo, o juiz Fernando Hoffmann. Há mais de 10 anos, o CNJ me convidou para falar sobre a mediação em Brasília, em Rio de Janeiro. Muito do que disse naquela época, repetirei hoje, porque a mensagem continua tão relevante quanto antes. Naquele momento, prometi aos meus colegas brasileiros que voltaria para falar novamente sobre a mediação, desta vez em português, com um pouco de medo, que imagino se era evidente na minha voz. O mensagem é, hoje, o mesmo. Nós podemos resolver o paradoxo da mediação. Paradoxo é uma situação em que temos um processo que a maioria das pessoas desvalorizar a mediação e ainda assim pouquíssimos o utilizam. Sou mediador e árbitro na Jameson, New York. Aqui hoje represento a Fundação Diálogo, um meio de conflito, uma comunidade de profissionais, comunidade filantrópica, formada de profissionais experientes em resolução de disputas. Nosso trabalho é ajudar a pessoas a relacionar-se melhor e a resolver conflitos de maneira construtiva. Atuamos junto às organizações internacionais, tribunais, empresas, universidades e governos. Acreditamos que a mediação pode tornar a justiça mais rápida, mais barata e mais justa. Por isso, a mediação será o foco de minha fala hoje. Em 2008, a União Europeia adotou uma diretiva para promover a mediação e equilibrá-la como processo judicial. A diretiva, ainda em vigor, concentra-se em aspectos práticos comuns do processo de mediação, que vocês veem na tela.
objetivo era estabelecer uma relação equilibrada entre a mediação e os tribunais. Mas o que significa na vida real, em realidade, relação equilibrada? Em 2013, o Parlamento Europeu me escolheu para liderar um grande estudo de pesquisa porque a diretiva não estava trazendo resultados suficientes. A mediação continuava sendo uma bela adormecida, anos após a entrada em vigor da diretiva. Os resultados foram claros. Em 2014, a União Europeia registrou mais que 20 milhões de ações civis e comerciais em todos os países. Menos de 1% dessas passou primeiro para a mediação. Segundo os dados do estudo do Parlamento, o custo para cidadãos e empresas pela baixa utilização da mediação chegava a dezenas de bilhões de euros por ano. Em 2014, o custo médio de um litígio, com base em dados do Banco Mundial, era, em Europa, era de cerca de 9.200 euros. Se as partes tentassem mediação primeiro e 50% dessas mediações fossem bem-sucedidas, o custo médio cairia para menos de 8.000 euros. Com uma taxa de sucesso de 70% na mediação, o custo médio por caso caía para cerca de 6.000 euros. O estudo do Parlamento Europeu também calculou os pontos de equilíbrio, ou seja, a taxa de sucesso de mediação necessária para que as economias dos casos bem-sucedidos compensassem os custos das mediações mal-sucedidas. Com apenas 24% de sucesso na mediação, o sistema já economizava dinheiro. E bastava 19% de sucesso para economizar tempo. Avançando para 2023, o cenário melhorou, mas apenas um pouco. A Europa ainda registra mais de 11 milhões de novas ações civis por ano. Mediações verificadas somam cerca de 250.000. Isso equivale a uma mediação para cada 45 processos judiciais, cerca de 2% comparado ao 1% de 2014. Ainda estamos muito longe de um equilíbrio entre mediação e litígio. A diretiva europeia não está funcionando. O paradoxo da mediação continua presente. Os custos tornam o argumento ainda mais forte hoje, 2023-2024. Em 2024, uma única mediação bem-sucedida pode gerar uma economia de mais de 6.900 euros, comparando com o litígio. Ainda mais motivo para utilizá-la, mas sua adesão continua baixa. Os pontos de equilíbrio atualizados são mais baixos, com uma taxa de sucesso de apenas 8%, já se economiza tempo, com cerca de 26% economiza-se tempo e dinheiro. Mesmo resultados modestos geram grandes benefícios e isso torna o paradoxo da mediação difícil a aceitar. Dado o desempenho da mediação em comparação com o litígio, mesmo com taxas de sucesso baixas, a contínua subutilização da mediação não é aceitável. A economia comportamental oferece uma pista para resolver o paradoxo da mediação. Há anos, países europeus mostravam taxas muito diferentes de consentimento para a doação de órgãos após a morte. Algo que em todos os lugares que conheço exige consentimento do doador. Em alguns países da Europa, o consentimento era muito baixo, em outros, muito alto. Surpreendentemente, países muito semelhantes, como Alemanha e Áustria, tinham taxas muito diferentes.
¿Ha razão por essas diferenças? Em sistema chamado de opt-in, ao tirar ou renovar a carteira de motorista, a pessoa precisava assinar um formulário autorizando a doação. E poucos o faziam. Eu não sei se você, eu não gosto de pensar em morte. Pegar uma caneta, ler, assinar, sempre dá para deixar uma boa ação como essa para amanhã, não? Em sistema de opt-out, o consentimento era presumido, a menos que a pessoa assinasse recusando. Nesses países, a inércia faz como que as pessoas consintam em doar. E a inércia é tão fácil. A liberdade de não donar existe em ambos os sistemas. Mas o padrão influenciava o comportamento e os resultados. O sistema opt-out salva muito mais vidas e pode gerar muito mais mediação no mundo todo. Os ganadores do Prêmio Nobel de Economia, Kahneman e Thaler, não ensinaram a mesma lição ao falar dos nudges, empurrões, nudges. Pequenas mudanças na forma de apresentar escolhas levam a grandes mudanças de comportamento. No caso da mediação, a pergunta-chave é simples. As partes devem optar ativamente para iniciar a mediação, como em todos os sistemas de mediação voluntária, ou elas estão automaticamente em mediação e precisam optar por sair, se não quiserem continuar? Medidas voluntárias não são suficientes. Todos sabemos que capacetes e cintos de segurança salvam vida, mas o uso só se generalizou depois que leis foram criadas. Imagina o Brasil amanhã, sem obrigação de usar cinto de segurança. O que a maioria das pessoas faria? O que seria melhor para elas? Boas intenções exigem um bom desenho de política pública. O Tribunal da Justiça da União Europeia chegou à mesma conclusão no famoso julgamento Alassini. O que aparece na tela são palavras reais do caso Alassini, cuja decisão já foi confirmada diversas vezes. A mediação opcional simplesmente não funciona bem. O modelo de mediação obrigatória leve é compatível com a legislação da UE, desde que a mediação não seja vinculativa, não cause atrasos indevidos, suspenda os prazos de prescrição e seja gratuita ou de baixo custo. A Itália adotou essa abordagem. Em certos casos, as partes devem tentar a mediação antes de ir ao tribunal. Mas apenas a primeira reunião substancial é obrigatória. Não é apenas uma reunião informativa, é o início de uma mediação real. Ao final dessa primeira reunião, qualquer parte pode abandonar a mediação sem penalidade, mas não pode evitar essa primeira reunião. Há anos chamei isto de modelo de fácil opt-out, pois o custo da primeira reunião é modesto, em conformidade com o julgamento, a decisão Alassini. O resultado, cerca de 180.000 mediações iniciadas por ano, mais do que o restante da UE somado. O Banco Mundial segue a mesma lógica. Uma primeira sessão obrigatória cria um padrão justo. As partes mantêm o direito de não continuar, mas precisam comparecer à primeira reunião de mediação. Estas são as Nações Unidas
também exige uma primeira reunião de mediação para disputas com seus funcionários. Após essa primeira reunião, continuar com a mediação é totalmente voluntário. O prestigiado CPR Institute for Conflict Prevention and Resolution chamou esse modelo uma referência para o mundo. Alguns se opõem a qualquer tipo de mediação obrigatória antes do julgamento, com o velho ditado: você pode levar o cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber. Discordo em dois níveis. Primeiro, um cavalo com sede, diante de água limpa e fresca, pode sim beber e agradecer. E segundo e mais importante, a política pública deve focar no quadro geral, não no caso individual. Então, leve todos os cavalos até a água, ou seja, torne obrigatória a primeira sessão de mediação em todos os casos. Depois, contabilize os custos quando eles não beberem e nas economias quando beberem. Se as economias forem maiores do que os custos, você identificou uma política eficaz. Claro, é preciso garantir que a água é boa, não? Ou seja, que a mediação seja de qualidade. E fazer mediação com frequência melhora a qualidade dos mediadores com o tempo. Ouvi dizer que o Brasil tem quase 100 milhões de processos civis pendentes, encerrados pendentes. Se apenas 10% fossem resolvidos por mediação, milhões de casos seriam cerrados mais rapidamente e com menor custo. Proponho um estudo nacional em Brasil, como a que apresentei da UE. Pergunte a juízes, advogados e mediadores o custo médio do litígio e da mediação. Com esses dados, é possível modelar as economias, calcular o ponto de equilíbrio e projetar o impacto nacional da adoção de um verdadeiro modelo de opt-out fácil no Brasil. Vamos começar com os fatos e construir o caminho para um sistema melhor de resolução das disputas. Muito obrigado. Não é a primeira vez que hablo em português em público. É a primeira vez que hablo em toda a minha vida. Okay? Obrigada, professor Giuseppe. Até pelo esforço de falar na nossa língua, essa gentileza de não trazer um tradutor, que acho que o Fernando seria capaz de traduzir suas falas. E o senhor toca num ponto que é muito importante para a construção das nossas políticas. E acredito que de onde estamos para onde partiremos um modelo que coloque as pessoas numa tentativa de conciliação pode ser um modelo de grande sucesso. Isso a partir das nossas experiências em mediação, né, na mesa de audiência, Fernando. Muitas vezes os acordos não saem porque as pessoas não pensaram que era possível um acordo. E, às vezes, de frente uma para a outra, com a aplicação das técnicas, elas conseguem chegar a consensos. Com certeza, essa sua reflexão aqui, nessa tarde de hoje, ela vai deixar frutos, pensamentos para encaminhamento de políticas e trazer essa discussão da mediação obrigatória nesse modelo mais leve que o senhor coloca, de estar na mediação, posso sair se não me sentir confortável, mas estaremos. É a obrigação, talvez, né? O desafio nosso dentro do judiciário é fazer com que isso seja um bom momento, uma boa experiência para as pessoas.